Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar hoje o nosso tópico sobre alterações do pescado pós-captura. Ele será conduzido aí durante esta semana por mim, professor Marcelo, e pela professora Flávia. Nós vamos tratar alguns tópicos referentes a todos esses conhecimentos da nossa matéria-prima, quais são as principais alterações do pescado, né, os processos de decomposição do mesmo, algumas técnicas que vão e métodos que vão permitir a gente quantificar e viabilizar essas alterações. Bom, a priori, então, nós vamos definir o que é pescado. Pescado é todo peixe, crustáceo, molúsculo, anfíbio, quelônio e mamíferos de água salgada ou de água doce que são utilizados na alimentação humana. Mas também são incluídos aí algas, plantas, ou seja, qualquer organismo ou animal aquático ou algas marinhas que são destinados à alimentação humana. Ele é super suscetível à deterioração, né? Então aí é importante nós aplicarmos técnicas de processamento e conservação que vão visar aí uma garantia da qualidade do produto final. Algumas informações importantes sobre a composição química do alimento, então é extremamente nós sabermos qual é nós conhecemos a nossa matéria-prima, ela vai nos dar informações a respeito do método ou a escolha do método de conservação do pescado adequado, formulações dos produtos industrializados, fornecimento de subsídios de decisão de caráter dietério e escolha e desenvolvimento de equipamentos para otimização econômica tecnológica na indústria. Então, essas são algumas informações, ou seja, quando nós temos as informações da nossa matéria-prima, nós podemos aí seguir alguns caminhos que vão nos conduzir a uma melhor qualidade do nosso produto. Então, basicamente a nossa composição química do pescado, nós temos a proteína, que rege em torno de 20%. Nós temos uma menor percentual na carne sanguínea do que na carne branca desse tipo de proteína. Nós sabemos aí que no pescado existem dois tipos de músculo, o músculo branco e o músculo escuro, ou seja, um músculo com maior promoção de vasos sanguíneos. Aí então nós temos uma estrutura química diferenciada desses dois tipos de carne de pescado. Também estão presentes os 9 aminoácidos essenciais aí. As proteínas se subdividem em proteínas intracelulares e intercelulares, as proteínas intracelulares em proteínas sarcoplasmáticas e miofibrilares e as proteínas intercelulares em proteínas do estroma e proteínas insolúveis. Basicamente aí nós temos uma diferenciação, né, dos peixes teleósseos que possuem de 60% a 75% de proteínas miofibrilares, 20% a 35% de proteínas sarcoplasmáticas e 2% a 5% de proteínas estromáticas. Existem também as proteínas musculares de mamíferos, né? Aí nós temos uma comparação, ela possui 50% de proteínas miofibrilar, de 30% a 35% de proteína sarcoplasmática, e olha a diferença, de 15% a 20% de proteínas estromáticas. Então nós podemos observar aqui uma diferenciação da quantidade de proteínas estromáticas dos peixes teleósseos e um quantitativo muito maior, né, das proteínas musculares dos mamíferos, que estão de em torno de 15 a 20, e dos peixes de 2 a 5. Pode ser aqui, ou pode ser não. Esse é um dos principais fatores, então, que tornam a proteína do pescado, ou seja, a razão para que essa proteína ela mais tenra e também ela possui uma maior digestibilidade do que os outros tipos de proteínas animais. Os lipídios, eles são ricos, então, lipídios são as gorduras ou ácidos graxos poliinsaturados, como estruturas de ômega 3 e ômega 6, né? E os lipídios, eles são classificados em lipídios apolares ou polares, ou lipídios de depósito e tissulares. Basicamente, nós podemos classificar os pescados em 3 categorias, como o pescado magro, aí com menos de 5% de gordura, semigordo, em torno de 5 a 15% de gordura, e pescado gordo acima de 15%. Os carboidratos aí tangem em torno de 0,1 a 3% do conteúdo fisicoquímico ainda, a composição fisicoquímica do pescado. E os principais carboidratos do pescado são o glicogênio e os mucopolissacarídeos, né? E também existem alguns açúcares livres e fosfolipídios. Em função da baixa reserva de glicogênio, aí nós temos uma
um fator importante aí, né? Como nós temos uma baixa quantidade de glicogênio, consequentemente nós vamos ter uma baixa produção de ácido lático, que vai acarretar também numa leve queda do pH, né? Ou seja, vai inferir uma menor vida de prateleira do estado fresco deste produto. Se nós observarmos aqui nessa figura, nós podemos entender um pouquinho sobre a qualidade do pescado. Nós temos o pescado fresco, conforme ele vai caminhando ao longo do tempo, nós temos alguns fatores responsáveis pela deterioração, né? Como a ação de enzimas endógenas, a dissecação, a oxidação dos lipídios e pigmentos e a ação de enzimas bacterianas. Então, vão promover aí a deterioração do pescado. Quando nós aplicamos alguns métodos de conservação, como resfriamento e congelamento, esse pescado fresco ele vai se tornar uma vida de prateleira maior, né? Promovendo aí uma garantia de qualidade desse pescado na mesa do consumidor. Então, quando a gente vai falar de garantia da qualidade, existem alguns métodos de obtenção do pescado e que são extremamente importantes, então, na garantia da qualidade desse produto, né? Nós temos aí a pesca extrativista, como o arrasto, o espinhel e a linha, né? A pesca marítima e o tipo de pesca ela vai promover, né? Dependendo do apetrecho de pesca que nós vamos utilizar, dependendo da nossa espécie-alvo, algumas considerações podem ser feitas. Por exemplo, se o peixe fica demasiadamente se debatendo nas redes, ele vai gastar mais rapidamente a sua quantidade, sua reserva de glicogênio. Nós já vimos que nós temos uma baixa reserva de glicogênio na musculatura do pescado e, consequentemente, ele vai entrar no estado de rigor mortis mais rapidamente. Então, é interessante nós escolhermos um tipo ou um apetrecho de pesca onde esse peixe ele vai ser capturado o mais rápido possível e vai ser insensibilizado com gelo também o mais rápido possível, para que questões de garantia da qualidade não interfiram na qualidade final do meu produto. Então, essas aí, como eu falei, depende, quando a gente vai falar sobre garantia da qualidade, ela começa na armação, né? Ou quando no planejamento da pesca. Então, o tipo de pesca, a metodologia que vai ser utilizada, o tipo de apetrecho, aí começa a garantia da qualidade. Conforme vai se desenhando o estilo da pesca, nós vamos ter um produto na mesa do consumidor diferenciado, né? Aí, e esse tipo da pesca aí, esses métodos de obtenção do pescado, eles vão interferir, a sua composição química vai interferir também aí nessa qualidade. Por quê? Porque a espécie, sexo, idade, dieta, variação sazonal, local de captura, sexo, desova, todos são fatores aí que afetam a composição físico-química do pescado, ou seja, a composição nutricional, e essa composição nutricional pode sim que afete, então, diferenciações da qualidade, variação da quantidade de carboidratos, pode ser que interfiram aí na entrada mais rápida do rigor mortis. Aqui são algumas causas da rápida decomposição do pescado, né? Nós temos uma menor quantidade de tecido conectivo, maior quantidade de água no pescado, uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados, uma maior quantidade de catepsinas e uma degradação do ATP, ela é mais rápida, né? Em comparação aí ao gado, aí que tem diferenciações tanto do seu pH da carne, que é um valor maior quantidade de glicogênio, que vai promover um maior abaixamento desse pH, uma maior proteção muscular, no caso das peles. Alguns fatores que interferem, então, que pedem a deterioração rápida do pescado. Manipulação adequada a bordo. Então, como que eu vou manipular esse pescado adequadamente a bordo, né? Como que vai ser a higiene dos barcos? Como vai ser o resfriamento rápido? Ou seja, nós não podemos quebrar nunca a cadeia do frio do pescado. A manipulação desse pescado a bordo, como que é feita? Como que os barcos estão sendo preparados? Como que é feita a higienização desses barcos? Né? Seguindo aí todas as técnicas e recomendadas pelos órgãos competentes. Fatores que interferem na conservação.
a quantidade do pescado, a temperatura inicial que esse pescado foi armazenado e a espessura da camada entre peixes, tempo de resfriamento, distância do pescado em relação ao gelo. Então, são alguns fatores que interferem aí já a qualidade desse produto na mesa do consumidor. Ou seja, quando o pescado é capturado, né, a bordo, é interessante ou impreterivelmente que ele seja rapidamente despescado e acomodado aí nas câmaras de resfriamento, levando em consideração a quantidade desse pescado, a temperatura inicial que ele está sendo instalada e a distância entre o pescado e o gelo. Então, são fatores importantes aí que vão inferir na conservação desse pescado. E a gente está falando muito sobre qualidade, né? Mas o que a gente pode definir como qualidade, né? Qualidade é o sinônimo de frescor, principalmente do ponto de vista do consumidor, né? Outros atributos de qualidade do pescado, então, né? Quais são os atributos? Segurança, né? O produto ele tem que ter uma segurança alimentar, tem que ter um valor nutricional de pureza, tem que ter um custo, né? Um custo adequado, ter uma consistência, ou seja, manter um padrão de qualidade e uma palatabilidade, ou seja, ter boas características de segurança alimentar. Né? Não deve causar intoxicação, fazer bem à saúde e ter preço adequado. Então, essas são algumas características dos atributos de qualidade do pescado. Vamos entrar, então, nos processos de como que ocorre a decomposição desse pescado. Né? Primeiramente, nós temos a liberação do muco, depois nós passamos pelo rigor mortis, flacidez e autólise e putrefação dos compostos envolvidos. Nós vamos ver cada uma delas agora. A liberação do muco, então, nós temos a camada do muco na pele do pescado. Ela é uma reação peculiar no organismo às condições desfavoráveis do meio, ou seja, um mecanismo de defesa. E existem algumas espécies que chegam a produzir 2,5% do seu peso em muco ou polissacarídeos. Muco polissacarídeos. Basicamente, nós temos o muco, que é rico em glicoproteínas, que é um substrato para bactérias que promove, então, a deterioração, o chamariz para instalação dessas bactérias. Após, então, nós temos a instalação do rigor mortis. Nós podemos observar, então, que o rigor mortis ele caracteriza-se pela contração muscular irreversível que ocorre após a morte do animal. O glicogênio e o carboidrato de estoque energético no músculo dos animais e o seu metabolismo produz energia, que é a adenosina trifosfato. E o ATP, que é o nucleotídeo que, quando decomposto, fornece energia para a realização dos movimentos do animal vivo. Né? E o gasto do ATP no músculo ocasiona, então, um enrijecimento muscular e torna impossível a dissociação das proteínas aí, das cadeias da actina e da miosina. Nós podemos observar aqui nesse fluxograma qual é o metabolismo do ATP e seus derivados. Nós temos o ATP, que é a adenosina trifosfato. Ela quebra-se, né, através de uma fosforilação em ADP, adenosina de fosfato, depois em adenosina monofosfato, em inosina monofosfato. Esta, por sua vez, vai quebrar em inosina e hipoxantina, que são os fatores, ou seja, a gente mede a qualidade do pescado, né, pelos níveis, né, de hipoxantina e inosina. E depois nós temos a oxidação das bactérias, ou seja, destrutivo. Então, a gente prepara aqui, através de todos esses processos bioquímicos, essa musculatura para a ação, então, das bactérias e micro-organismos. Aqui nós temos essa modificação causada, nós podemos observar nessa figura o enrijecimento muscular do pescado, ou seja, ele está no ápice do seu rigor mortis. Algumas alterações bioquímicas que ocorrem, então, né, do metabolismo do glicogênio. O glicogênio em peixes ele varia nas espécies, parte do corpo, condições da morte, atividade e locomoção. No animal vivo nós temos aí o glicogênio, é quebrado em glicose, piruvato, CO2 e água. Em condições aeróbicas ele produz 36 moléculas de ATP, já em condições anaeróbicas, após a morte, nós temos o glicogênio, que é quebrado em glicose, piruvato e ácido lático. E nós temos aí a produção de 2 moléculas de ATP. Características, então, do rigor mortis pleno: esgotamento das reservas do glicogênio e da ATP, formação irreversível do complexo actiomiosina, perda da plasticidade e elasticidade do músculo,
Musculatura contraída dificulta a disseminação de enzimas e micro-organismos. Então, olha que interessante, quando nós temos a total contração muscular, vai dificultar a disseminação das enzimas e também dos micro-organismos pelo próprio sistema regulatório do pescado. Ausência de reações e estímulos elétricos, o músculo ainda apresenta suas defesas naturais intactas, como pele, mucos e membranas, e o pH muscular é ligeiramente ácido, né? A inibição gradual aí de alguns micro-organismos e enzimas endógenas. Aqui nós podemos observar, existe um cálculo, né, para a gente conseguir determinar esse cálculo do rigor mortis, ou índice de rigor, que é nada mais do que a distância inicial da base da nadadeira caudal pela distância da nadadeira caudal do ponto de referência, né, ou seja, pelos intervalos determinados. Então a gente consegue fazer uma mensuração do índice de rigor do pescado. Aqui nós podemos observar, nesse experimento, 2 métodos de conservação do pescado, os 2 métodos, né? Um foi feito utilização de hipotermia e outro a insensibilização em genol, e nós podemos observar a diferenciação do índice de rigor nesses 2 métodos de abate do pescado. A importância, então, do rigor, ela está a deterioração bacteriana do pescado. Ela se inicia até o término do rigor mortis e nessa fase o peixe se conserva, pois o pH ainda é ácido, ele freia a ação então a ação das bactérias, dos micro-organismos e controla a ação enzimática. Aqui nós temos algumas espécies, né? A duração do rigor mortis vai depender da espécie, vai depender dos fatores fisiológicos, né? Como que esse animal se encontra-se, como que é a captura desse animal, como que é feito a estocagem desse animal. O grau de exaustão é extremamente importante. O tempo de resfriamento, né? A gente não pode, sempre tem que falar muito sobre nunca quebrar a cadeia do frio, né? A cadeia do frio é extremamente importante para principalmente qualquer tipo de pescado, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o pescado do extrativismo, né? O que vem basicamente das embarcações, porque é muito fácil se quebrar a cadeia do frio, e quando a gente quebra a cadeia do frio é mais fácil as instalações, os processos os processos microbiológicos e ação das enzimas aí que vão promover uma baixa shelf life ou uma deterioração desse pescado, tá? Então a gente falou sobre a liberação do muco, rigor mortis, vamos falar um pouco sobre a flacidez e autólise. O que é essa flacidez e autólise? É a fase então em que o índice de rigor começa a declinar e ocorre a flacidez do músculo do peixe, né? A fragilidade da ligação actina e miosina, devido à fração das proteases, ou seja, as proteases vão agir sobre o complexo actinomiosina, afrouxando um pouco essas ligações, promovendo então uma flacidez desta musculatura. E isso é promovido pelas proteases. Existem as proteases ácidas, as proteases neutras. As ácidas vão atuar num pH de 5,6, as proteases neutras num pH em torno de 7. Aí as principais responsáveis são as capaínas e as proteases ácidas, as principais responsáveis são as catepsinas. Então, após a flacidez do músculo do pescado, o número de bactérias aumenta bruscamente, né? E a reação de degradação dos compostos ocorre majoritariamente pela ação das enzimas bacterianas. Então, atuam inicialmente sobre compostos de baixo peso molecular, como aminoácidos livres, açúcares, ácidos orgânicos e posteriormente, então, eles vão atuar sobre as proteínas em aminoácidos e peptídeos ou as cadeias polipeptídicas. Decomposição dos aminoácidos, então ocorre a descarboxilação. As enzimas bacterianas específicas, elas reagem com os aminoácidos formadores de aminas relativas e o CO2. Entre essas aminas, a histamina é mais importante, né? Basicamente, aí ela vai indicar a qualidade do pescado. A histamina é descarboxilada pela ação das bactérias formadoras de histamina e CO2, e a formação da histamina indica, então, a redução da qualidade dos pescados, dos peixes frescos,
né, que são colocados aí, e ele vai dar uma qualidade, um gosto fortemente picante. A decomposição dos compostos nitrogenados não proteicos, então a gente pode falar um pouco sobre a redução do óxido de metilamina, né? Ele encontra-se no teor maior nos elasmobrancos. O óxido de trimetilamina ele é reduzido à trimetilamina devido à ação das bactérias, e a trimetilamina é o principal composto aí relacionado ao odor característico do pescado de baixa qualidade ou já em estado de deterioração e putrefação. Decomposição da ureia, então ela é produzida pela decomposição da arginina e degradada a amônia e CO2 pela ação das bactérias, principalmente dos elasmobrancos, como cação e arraias, eles contêm aproximadamente 2% de ureia no músculo, e quando ocorre perda da qualidade, logo sente-se um odor forte de amônia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os elasmobrancos, com os cações e as arraias, com relação à decomposição da ureia. Nós vamos ver agora um pouco sobre os métodos de avaliação da qualidade do pescado. Devido à complexidade do processo de decomposição do pescado, torna-se impossível o uso de apenas um método para avaliar a sua qualidade. Então, nós acabamos aliando alguns métodos para garantir, então, uma melhor avaliação. O primeiro método é o método sensorial. Ele é um dos métodos mais antigos e bastante utilizados aí para se avaliar a qualidade do pescado. Nos mercados, nas indústrias de pesca, o controle de qualidade ele deve ser feito por pessoas adequadamente treinadas, e os itens utilizados para o julgamento são o aspecto geral, como olhos, guelras, etc., textura, sabor e odor e cor de algumas partes específicas, como a carne, pele, guelras, entre outras. Nós vamos ver algumas delas agora. De acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Peixe Fresco, Inteiro e Eviscerado, aprovado pela Portaria 185 de 13 de maio de 1997, entende-se por peixe fresco, produto obtido com espécies saudáveis e de qualidade adequada para o consumo humano, convenientemente lavado e que seja conservado somente pelo resfriamento a uma temperatura próxima ao ponto de fusão do gelo. Basicamente, então, nós temos uma tabelinha e ela vai descrever alguns itens entre escamas, pele, olho, carne, brancas, ventre, odor e ânus, com relação às características do peixe fresco e do peixe deteriorado. Com relação ao peixe fresco, então, características das escamas. No peixe fresco, elas são unidas entre si, fortemente aderidas à pele, translúcidas e com um brilho metálico. Já no peixe deteriorado, ela solta-se facilmente da pele e sem brilho. A pele, no peixe fresco, ela é úmida, firme, com elasticidade e bem aderida, mucosidade deve ser aquosa e transparente. No peixe deteriorado, ela encontra-se descolorada e flácida, apresenta uma certa muscosidade e viscosidade. Os olhos, eles devem ocupar toda a cavidade orbitária, ser brilhante, salientes, ou seja, convexo. No peixe deteriorado, ele torna-se afundado, côncavo, um sangue exudado, opaco e as pupilas sem contorno preciso. A carne, firme, consistente e elástica, cor própria da espécie, e o peixe deteriorado encontra-se uma carne flácida com coloração não característica. As brancas, é bem interessante nós falarmos das brancas porque elas possuem um vermelho intenso, unidas e brilhante, uma cor natural, própria e suave, e no peixe deteriorado ela vai perder uma perda da coloração, ela torna-se opaca, com odor desagradável. Nós podemos observar os filamentos branquiais se descolando entre si e até uma certa mucosidade presente nas mesmas. O ânus no peixe fresco é fechado, no peixe deteriorado ele é proeminente. Aqui nós podemos observar algumas figuras, né, com relação ao peixe fresco, a aparência geral. Nós podemos observar no decorrer do tempo como ele vai apresentando ou perdendo essas características iniciais das características da pele.
Com relação aos olhos, nós podemos observar aqui, nesse pescado fresco, um olho protuberante, convexo. Aqui já ele começa ele não ocupa mais toda a cavidade orbitária, ele torna-se afundado. Não temos mais as delineações ou contornos específicos da borda orbitária. As guelras, como eu expliquei antes, aqui nós podemos observar um vermelho translúcido, né? A partir do momento que o peixe começa a se deteriorar, nós podemos observar uma certa mucosidade aparente nessas vértebras. Os filamentos branquiais, eles não estão mais unidos entre si, nós podemos observar grandes lapsos entre esses filamentos. Já a cor também, ela torna-se uma cor de um vermelho brilhante, uma cor meio acinzentada e amarronzada, indicando então um pescado numa baixa qualidade sensorial. Aqui nós podemos observar novamente as guelras, né? Olha a diferença entre um peixe fresco e um peixe já em estado de deterioração. A mesma coisa, né? Fixar bem. Já a carne, ó, as características próprias da espécie, ela é translúcida, não tem deformidades, e aqui nós já começamos a observar algumas deformidades, uma carne mais esbranquiçada, difundindo, então, diferindo das características próprias da espécie desta carne. Existem também alguns métodos físicos. Quais são os métodos físicos para a avaliação da qualidade do pescado? Basicamente, nós podemos fazer a mensuração do pH, tensão das fibras musculares, dureza dos músculos. Como vantagem é geral e simples e rápido, desvantagem ele apresenta uma grande variação, porque depende muito da espécie, dos indivíduos, da maneira como eles foram capturados, tudo aquilo que nós vimos aí com relação ao que antecede a chegada desse pescado na indústria ou para o beneficiamento e processamento. Segundo o RISPOL, então, que é o regulamento para peixe fresco, ele vai dar aí, ele entende alguns parâmetros físico-químicos, né? O pH da carne ele não deve ser inferior a 7 nos peixes vivos, pH inferior a 7,85 nos crustáceos e 6,85 nos moluscos. Já as bases voláteis totais não podem ser inferior a 30 mg de nitrogênio por 100 gramas de tecido muscular. Um outro método químico que nós podemos utilizar bastante, que as indústrias utilizam bastante, é o nitrogênio das bases voláteis totais. Então, o pescado ele pode ser deteriorado pela ação enzimática e bacteriana, resultando então, da produção de vários compostos nitrogenados, tendo o composto mais comum a trimetilamina e a amônia, né? E como que se dá então a quebra dessa trimetilamina e da amônia? Através dos compostos nitrogenados não proteicos. A partir do momento que eles são fosforilados e oxidados, nós temos então a produção da trimetilamina e a amônia, tá? É um outro composto importante. Então, a amônia, quanto mais alto o índice da amônia, nós temos aí uma perda da qualidade do nosso produto. Então, o nitrogênio da trimetilamina, né? A trimetilamina é uma substância peculiar aos peixes, crustáceos marinhos e está distribuída principalmente nos músculos e nas vísceras. No peixe fresco a quantidade é insignificante, então após a morte do pescado, ela é um indicativo, né? O óxido de trimetilamina, ele acaba então se transformando em trimetilamina por ação das enzimas produzidas por bactérias da decomposição. Um outro método é o valor de K, né? Ele se dá então pela razão entre a quantidade total de inosina e hipoxantina e o nível total de ATP e seus derivados. Então, nós temos aqui inosina e hipoxantina dividido pelo ATP, mais ADP, mais MP, mais MP, inosina e hipoxantina. Ou seja, todos os produtos derivados da decomposição divididos, então, pela hipoxantina e inosina. Vamos dar o valor de K, que é o indicativo aí também dos valores de qualidade do pescado. A gente não pode deixar de falar, então, sobre a formação das aminas biogênicas não voláteis. O que são formação de aminas biogênicas não voláteis? Como a histamina, a tiramina, a triptamina, a argamina, putrepsina, cadaverina, feniletilamina, espermina e espermidina. Sobre a ação sobre os neurotransmissores no sistema nervoso central, ou elas vão atuar, então, sobre os neurotransmissores no sistema nervoso central, ou
no sistema vascular. Por exemplo, a tiramina aumenta a pressão sanguínea, a histamina promove um forte vasodilatador e pode causar hipotensão. A espermina é marcante toxicidade, ela tem uma alta toxicidade renal, afeta a pressão, a coagulação sanguínea e a pulsação e respiração. Sintomas mais comuns, então, desordem respiratória, cefaleia, crise de face do pescoço, hiper ou hipotensão. Os principais sintomas, então, pela intoxicação da histamina: vômito, dores abdominais, dores de cabeça, eritema na face. Casos graves, nós temos aí espasmos brôncos, focação severa e distúrbio respiratório. É comum, ou não é comum, mas podemos encontrar aí alguns envenenamentos por escombrídeos, que são das famílias dos Escombridae, como atum, bonito e cavalinha, que contém altas quantidades de histamina, ou seja, um pescado que já tem quantidade de histamina e por qualquer processo tecnológico não bem feito dentro do beneficiamento e processamento, pode-se então desenvolver as histaminas dentro das latas de atum, sardinha, enfim, esses produtos que são enlatados, e ocorrendo então o desenvolvimento da histamina, todo o lote é descartado. Quais são os limites, então, para a produção de histamina? Na comunidade europeia, 100 mg de histamina por quilograma de produto fresco enlatado. Já nos Estados Unidos, sim, é metade disso, 50 mg de histamina por quilograma. O Brasil ele segue a comunidade europeia com a determinação de 100 mg de histamina por quilograma de pescado, segundo o MAPA 1997. Com relação à parte microbiológica, né, a gente não pode deixar de elencar aí, né, que é extremamente importante aí. Nós temos uma legislação RDC 12 que trata do pescado, dos produtos derivados da pesca, né? Então, basicamente, nós temos alguns micro-organismos que são importantes, nós fazemos a avaliação, né, como o estafilococcus aureolase positiva, e salmonela, que tem que ter um caráter qualitativo e não quantitativo, ou seja, a presença ou ausência do micro-organismo. Não existe determinação na legislação para coliformes a 45 graus, mas acredito que seja importante a inclusão da mesma, visto que são micro-organismos extremamente preocupantes com relação não só à parte patológica, mas também com relação à diminuição da vida de prateleira desse produto. Formas de contaminação do pescado. O método de pesca, né, é extremamente importante quando a gente fala sobre a armação da pesca, né? Qual metodologia nós vamos utilizar, qual tipo de embarcação, qual tipo de apetrecho de pesca, qual tipo de pesca. Isso vai influenciar na contaminação do pescado, né? Condições do abate do animal. Isso também é uma outra forma de contaminação do animal, é uma porta de entrada para a contaminação microbiana. O tempo de abate até refrigeração, forma de armazenamento, a evisceração, lesões na captura, condições de armazenamento, manipuladores e embalagem. São algumas formas aqui que nós podemos, de uma forma muito simples, mensurar como se entram alguns tipos de bactérias e micro-organismos no pescado, que a priori, se nós formos fazer uma análise mais crua, o pescado em si ele é estéril, né? A musculatura do pescado é estéril. Qualquer micro-organismo ali presente, ele vai se dar devido a uma ruptura da pele, a uma condição desfavorável do próprio animal, fisiológica, e assim sucessivamente. Aqui a microbiota é presente em peixes, né? Nós temos os peixes recém-capturados, estão mais presentes as bactérias gram-positivas e coliformes. Nos não nativos, micrococos, bacilos e estafilococos. Durante o armazenamento, nós temos as bactérias gram-negativas. E nos primeiros dias de armazenamento, a Acinetobacter, Moraxella, Pseudomonas e as bactérias gram-positivas. No decorrer do tempo do armazenamento, nós podemos elencar as Acinetobacter, Moraxella, Pseudomonas e Flavobacterium como as principais responsáveis aí, no decorrer do processo ou no decorrer do tempo do armazenamento. E vamos falar um pouquinho sobre os métodos de conservação do pescado. Quais são os principais métodos de conservação, né? Os mais tradicionais aqui nós temos os métodos que trabalham com a conservação pelo uso do frio industrial, como resfriamento, congelamento, né? Isso daqui basicamente eles são empregados dentro dos barcos de pesca, tá?
Já os outros métodos de conservação, como salga, secagem, defumação, fermentação, enlatado, existem alguns barcos de pesca que fazem esse tipo de beneficiamento e processamento, mas aí são navios fábricas, né? Geralmente aí eles fazem enlatados, de repente podem fazer um tipo de salga, algum tipo de secagem, mas são barcos mais japoneses e navio fábrica. Basicamente no Espírito Santo ou no Brasil em si, nós temos uma frota pesqueira. Nós temos uma frota pesqueira